Pessoal, boa tarde, tá? Mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos. Hoje nós vamos dar continuidade na página 116 do livro, tá? Então, quem estiver com ele aí, pode ficar à vontade em abrir, ok? Eu vou compartilhar aqui a tela para que a gente já comece a fazer todo o processo, certinho? Pessoal, na página 116 do livro, nós temos aqui, aliás, 116 não, mentira, corrigindo aí, 114, aliás, 115, tá? E aí nós, aliás, eu acho que na página 114 mesmo, tá, pessoal? Página 114. Nós vimos como colocar um sombreamento em um objeto, ou seja, num retângulo, um exemplo, tá? E agora nós vamos ver como colocar esse sombreamento também, só que vamos colocar em um texto, tá? Em muitos casos, pessoal, o sombreamento aí, ele deixa o texto bem mais interessante, mais destacado, tá? Isso sem falar que você deixa o conteúdo com dinamismo ainda melhor. Então, vou lá, ó, sintaxe, HTML, tá? Lá. Vou colocar aqui, deixa eu ver aqui o que é que eu coloco, tá? Vou colocar efeitos. Aqui. Vou colocar aqui a meta. Aqui em cima, vou colocar um lang, tá? Eu vou colocar aqui o PT-BR, tem alguém entrando aqui, deixa eu liberar. Mirelle. Vamos lá, só aumentar aqui o zoom para vocês poderem acompanhar. Então, olha só, na página 114 do livro, deixa eu ver se eu consigo fazer de outra maneira, tá? Deixa eu fazer aqui de duas formas. Ele está pedindo para a gente inserir um texto, mas na verdade esse texto aqui está trabalhando com a imagem. Deixa eu só dar uma olhada aqui, tá? Vamos lá. Então, ó, digamos que eu vou criar aqui uma div, tá, pessoal? Ó, vou criar aqui uma div. Essa div, dentro dela, eu vou criar um H1, tá, pessoal? Dentro desse H1, vou colocar aqui, ó, colocar tudo maiúsculo, microcamp, tá? Detalhe, se você por acaso não quiser colocar o texto todo em maiúsculo, lá no CSS você pode transformar o texto todo em maiúsculo, tá? É uma escolha sua, tá? Vamos lá. E aqui dentro abaixo de meta, vou criar aqui um style. Cadê aqui? Deu um erro aqui, deixa eu ver aqui. Vamos lá, de novo. Vou abrir duas tags aqui. No mínimo aqui tem algo curioso. Espera aí, viu? Não está mostrando aqui. Deixa eu ver onde é que tem um erro aqui. Que geralmente ele já vai logo de cara, né? Não vai de uma forma, vai de outra, tá? Já sei o porquê, porque tá tudo maiúsculo, pessoal. Vamos lá, agora ele vai, ó. Tá vendo aí um macetezinho, uma diferençazinha, só porque eu coloquei tudo maiúsculo, ele não me deu a opçãozinha de automático. Vamos lá. Então eu vou colocar aqui vou criar aqui um H1, ou seja, eu vou formatar primeiro o H1. Dentro desse H1, por exemplo, eu vou colocar um pad, na verdade, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou criar uma caixa, por isso que eu criei a div, tá? Então, essa div aqui, o intuito já é a criação de uma caixa. Para realçar e dar uma diferença no sombreamento do texto que nós vamos fazer agora, é por isso que a gente vai criar essa caixa, mas eu poderia criar ela normal, tá, pessoal? Só o texto sem precisar da div. Vou seguir aqui só um exemplo do livro, tá? Então, pad, ele colocou aqui, ó, 5px. Deixa eu ver se teve mais algum.
Vamos lá. Font size, ele colocou aqui, por exemplo, 30 pixels. Observa que o livro, ele trabalha de várias formas. Por exemplo, tem horas que ele trabalha com font size usando a unidade de medida lá, EM. Agora já está utilizando, por exemplo, o PX. Então, vai sendo relativo. Ah, beleza, Vitória Carolina. Chamado Carol, viu? Porque tem uma Vitória, uma de Vitória e outra de Carol, para ficar mais fácil aqui. Mas valeu ali. Vamos lá. Colocar um color. Depois desse color, eu vou colocar aqui um 8. Um 8. 74. CD. Ele pede mais. Fonte Family. Pessoal, hoje eu já vou mostrar para vocês como a gente instalar uma fonte dentro do CSS, tá? Na hipótese, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui uma fonte chamada de Robô STD, por exemplo, tá? Aí, na família de fonte, por exemplo, eu coloquei essa fonte aqui. Se por acaso o navegador não tiver essa fonte, ela vai para a próxima. Por exemplo, seria essa daqui. De certeza ela vai ter, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como a gente instalar uma fonte, que independente se o navegador vai ter essa fonte ou não, ela vai funcionar de toda forma, tá? Então, é algo bem interessante, tá? Então, já sabe, quando a gente usa Font Family, a gente pode colocar aqui uma listagem, por exemplo, de 10 fontes. Então, coloca uma fonte, vírgula, coloca outra fonte, vírgula, coloca outra, vírgula. Então, ele vai passando. Se ele não encontrar uma, ele vai procurar outra, que vai procurar outra, e assim até encontrar. E aí, vocês vão ver daqui a pouco como fazer para instalar essa fonte. Vamos lá. Aí, nós temos aqui, por exemplo, o text shadow, tá? Esse text shadow, na verdade, isso aqui é um sombreamento, tá, pessoal? Um sombreamento do texto. Então, ó, todas as vezes que vocês verem aqui, ó, shadow, quer dizer sombreamento. E text, né? Ou seja, texto. Então, sombreamento do texto. Então, nós temos da seguinte forma, tá? Uma dicasinha aí para vocês irem praticando e, consequentemente, vocês vão lembrando da formatação, né? Como inserir os valores. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 0px, tá? Esse 0px aqui, ele corresponde a uma sombra horizontal, tá, pessoal? Aí eu vou colocar agora aqui, por exemplo, mais 0px, isso daqui já é a sombra vertical. Então, nós temos uma sombra na horizontal, que fica abaixo, e ela pode ficar acima também, a gente pode alterar esses valores para que a sombra fique acima, tá? E nós temos uma sombra vertical que vai ficar do lado direito do texto, tá? Aliás, ao lado esquerdo do texto. Mas se você quiser puxar ela mais para dentro, colocar ela no lado direito e assim sucessivamente você pode fazer, tá? E nós temos um outro valor aqui. Esse valor, ele corresponde, pessoal, à distância com que esse sombreamento vai ficar. Se ele vai ficar mais próximo ou mais distante do texto. Eu também entendo isso como uma forma de você trabalhar a opacidade. Vocês vão ver já já. Quando a gente colocar um valor maior, por exemplo, a sombra ela vai ficar mais, digamos, ela não vai ficar tão forte, ela vai ficando meio apagada. Ela vai se distanciando, mas ela vai ficando meio apagada. E por último, pessoal, aqui, ó, por último, a gente coloca, por exemplo, a cor. Pode ser o hexadecimal, pode ser o RGB, pode ser o nome, por exemplo, vou colocar aqui, ó, red, um exemplo, tá? Então, digamos que eu vou colocar aqui, ó, de acordo com o que o livro está pedindo. Vou colocar aqui 2px, vou colocar aqui, por exemplo, 3px, tá? E eu vou colocar aqui, deixa eu ver agora aqui, mais 2px. Daqui a pouco a gente altera os valores, deixa eu ver que tem alguém me chamando aqui. São os professores ali que estão... Vamos lá.
não esquecer do ponto e vírgula, tá? Daqui a pouco a gente vê esses valores lá, pessoal. A gente vai alterando esses valores para vocês verem o comportamento de forma mais interessante, tá? Outra coisa que eu vou colocar aqui, ó, text align, vou colocar center, tá? Então, essa formatação aqui, ela foi a formatação do H1, ou seja, do texto, ó, dessa parte. Agora eu vou criar a caixinha, ou seja, eu vou formatar essa caixa aqui, tá? Então, vamos lá. Então, vem aqui, ó, div, abro aqui as chavezinhas e agora vamos formatar. Então, ele está dizendo que a largura vai ser de 50%, tá? A altura vai ser de 150 px, ok? O background color, deixa eu só dar uma analisada aqui, tá, pessoal? Só um instante. O background color, por exemplo, eu coloquei ali um red, deixa eu ver aqui uma cor que combina com red com azul, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui, por exemplo, background color com azul, né? Vamos colocar aí, Samuel deu a dica do black, deixa eu ver o que é que ele mais pede aqui. Vamos lá. Border, ali é o sombreamento, a gente vê já como é que fica. Apesar que eu fui colocando ali e não observei que tinha uma cor também. Daqui a pouco eu coloco, tá? Então, border, vamos lá. Vou colocar ela aqui de 2px, solid, tá? Vou colocar aí um green. Beleza. O que eu esqueci de colocar aqui, ó, no texto, eu defini a cor do texto. Eu só defini a cor do sombreamento, que é o vermelho. Mas eu não defini a cor. Então, eu posso vir aqui sem problema nenhum, ó, colocar aqui, ó, color, por exemplo, color. Vou colocar, por exemplo, se o fundo vai ser preto, eu vou colocar um branco, tá? Um texto branco. Vamos ver lá como é que fica. Eu vou só salvar aqui, tá? Na pasta de vocês. Colocar aqui efeitos. Efeitos 1, que a gente vai ver alguns efeitos aí. Vou salvar, vamos ver como foi que ele ficou aqui, tá? Ó, efeitos 1. E observe que nós temos lá, ó, o sombreamento, tá? Ó, nós temos um sombreamento vermelho, tá? Até que se destacou legal. Pensei de não ficar, mas o preto ficou ficou legal. Deixa eu só aumentar aqui um tamanho, essa letra. Por exemplo, ela está aqui 30, eu vou colocar uns 50 para ver se ela fica mais... Pronto. Então, observa, pessoal, que nós colocamos aqui ó, um destaque, ou seja, um sombreamento vermelho. Eu acho que dá para vocês acompanharem daí, tá? E os valores que eu falei que a gente pode alterar seria aqui. Por exemplo, se eu vim aqui e colocar um 20, vou lá colocar um valor grande para vocês verem o que é que vai acontecer, tá? Então, vou colocar aqui um 20, que esse daqui é o horizontal, ou seja, aqui abaixo, tá? E você observa que ele se distanciou horizontalmente para o lado direito em 20 pixels, em 20 px. Aí você vai dizer, realmente ele saiu. Por exemplo, vamos lá. Digamos que aqui eu vou colocar 20 também. Vai ficar uma coisa uniforme. Você vai ver que ele vai sair, ó. Tá vendo, ó? Então, na verdade, ali é uma forma de você posicionar, tá, pessoal? De você posicionar o sombreamento. Por exemplo, eu vou colocar 2 e 2. Vocês vão ver que ele já vai ficar, ó, só um sombreamentozinho assim meio uniforme, tá? Só o detalhezinho aqui, ó. Se eu chegar aqui e fizer, ó, beleza, Érica, daqui a pouco eu vejo, viu? Vamos lá. Digamos que aqui eu vou colocar 20 agora no distanciamento, ó. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Observe que o sombreamento ficou maior, tá, pessoal? O sombreamento ficou maior, ficou até uma coisa até bem chamativa ali atrás, né? Mas observe que ele fica meio opaco, ou seja, ele fica meio uma opacidade. Não sei se vocês conseguem observar os detalhes. Tem gente entrando aqui. Não sei se vocês conseguem observar os detalhes, mas observe que o sombreamento aí, ele se distanciou, ou seja, ele dissipou mais, e aí, consequentemente, ele ficou mais transparente. Então, não vai ficar com aquela cor viva, por exemplo, que estava. Vou, por exemplo, colocar um 5 agora.
Ó, tá vendo? Ele fica uma cor muito forte, muito, tá vendo? Ó, muito próxima. E quando você aumenta o valor, por exemplo, vou colocar agora um valor bem grande aqui, ó. Vou colocar um 40 aqui para ver como é que fica. Olha lá, ó. Então ele já se dissipou ainda mais. O legal de você saber utilizar esses efeitos é porque assim, ele vai dar um destaque, por exemplo, eu coloquei esse sombreamento aqui, ó, vermelho, mas ele ficou, muito embora sendo um vermelho no preto, ó, observe que ele ficou bem discreto, então ele entrou apenas como um detalhe. Ele não entrou como uma forma, digamos, de dizer o seguinte, ó, eu sou o principal aqui, eu que tenho que destacar mais que os outros. Não, ele ficou só um realcezinho, só um destacadozinho, tá? Pessoal, deu para entender aí essa parte? Hein, pessoal, deu para entender aí? Por exemplo, hein, pessoal, me dá um feedback aí se vocês entenderam ou não. Essa cor aqui. Só um minutinho. Preciso que vocês interajam. Mais de um sombreamento? Não, Samuel, só um, tá? Não tem como você colocar mais de um sombreamento. Porque ficaria maneiro, tipo, imagine que a pessoa tem uma imagem tem mais de uma lâmpada e fica dois sombreamentos de um lugar para outro. Não, aí seria se você criasse dois objetos diferentes. Por exemplo, dois textos, dois retângulos, né, duas elipses, duas imagens. Beleza. Mas no caso do sombreamento, ele é um por vez, tá? Observe que aqui ele já deu para perceber melhor essa questão, meio da transparência que eu falei para vocês, né? Que ele aumenta, mas ele observa que ele se dissipa. Então ele fica uma transparência que eu vejo como destaque, uma coisa bem legal, tá? Outro detalhezinho que eu mostrei lá atrás, mas é sempre legal colocar aqui para vocês, por exemplo, border radius, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 20px mais 20px mais 20px mais 20px, não sei se vocês lembram, mas a borda, a radius, ela vai criar um contorno, aliás, um canto arredondado nos cantos aqui da imagem, ó. Observe que já fica uma coisa mais interessante. Tá, pessoal? Já fica bem mais bonitinho aí, certo? Que a gente viu na criação do exercício de vocês, né? Para ficar um detalhe, né? Um detalhe a mais. E aí, pessoal, deu para entender como é que faz? Então, nós já vimos como colocar um sombreamento no retângulo, ou seja, na div. Agora vimos como colocar um retângulo no texto. E o próximo agora é a gente colocar um retângulo, aliás, um sombreamento na imagem, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Então, vou criar aqui um HR. Alguém pode me recordar aí para que serve esse HR, pessoal? Alguém aí pode me falar para que serve o HR? Hein, pessoal? Quem me diz aí? Isso, Carol. Muito bem, uma linha na horizontal, isso mesmo. Vamos lá. Eu gosto de usar essa linha na horizontal aqui para não ir juntando tudo que eu vou fazendo para ir separando, tá? Vamos lá. Pessoal, para a gente colocar aqui, por exemplo, uma borda em uma imagem, aliás, um sombreamento em uma imagem, o processo é bem idêntico ao que nós estávamos vendo agora há pouco, tá? Então, primeiro, vou fazer aqui o seguinte. Vou vir aqui, vou abrir uma tag figure, tá? Essa tag figure eu não vou, por exemplo, inclusive aqui no exemplo, na página 114, ele vem pedindo para se criar uma classe e essa classe seja chamada de moldura, tá? Mas ele me parece que ele não está trabalhando lá com essa classe, então ele só criou só por criar aí. Vamos lá. Aqui dentro da tag figure, eu vou colocar a tag img, tá? Lembrando que eu poderia também colocar, pessoal, se fosse o caso, colocar um caption aqui em cima para colocar uma descrição da imagem.
tá? Eu não vou colocar a descrição, o objetivo agora é mais criar essa moldura que eu vou mostrar para vocês. Então, já sabemos que as imagens estão salvas dentro da pasta IMG, então eu já vou lá, ó. Então, o arquivo é esse. Então, ele vai primeiro abrir a IMG e aqui a gente vai escolher uma imagem. Por exemplo, vou colocar esse daqui, ó, energia solar. Tá? Eu pedi para renomear, copiei o arquivo, tá? Então, eu faço isso para evitar de estar colocando o nome, uma letrinha a mais, uma letrinha a menos, e depois ficar endoidando. Meu Deus, o que é que está dando errado aqui? Quando você vai olhar, é uma letra só, às vezes é um espaço, por exemplo, aqui já tem um hífenzinho. Então, para evitar isso, pede para renomear. Outra coisa, tá? Ó, PNG, tá? PNG, tá? O arquivo. Então, vamos lá. Vou aqui, ó, o nome do arquivo, .png. Um detalhe, pessoal, que eu ainda percebo que existe uma carência entre vocês quando o quesito é inserir imagens em uma página, tá? Primeiro, você tem que observar o diretório, ou seja, a pasta onde está armazenada a imagem, certo? Se a imagem ela tiver junto com o arquivo, por exemplo, se a imagem tivesse aqui, ó, tivesse nessa mesma pasta, não precisaria eu colocar o IMG, colocaria só essa parte aqui, ó. Porém, como eu já falei, não é a forma adequada, porque você tem que trabalhar de uma forma organizada, tá? Por isso que a gente já criou uma pastazinha IMG exatamente para isso, ok? Se eu for, outro detalhe, viu, ó, Érica, a dica aí, depois você verifica se foi isso, viu? No caso que você mandou lá para o Ítalo, para fazer o teste. Se eu mando para o Ítalo um exemplo, se a imagem eu inserir só na pasta efeito, ó, só nesse arquivo, e eu vou mandar para o Ítalo, é óbvio que vai chegar lá o Ítalo, na hora de abrir a imagem vai estar bugado, vai aparecer aquele sinalzinho. Aí você vai dizer, por que, professor, está bugado? Porque o Ítalo, por exemplo, não tem essa pasta imagem aqui, ó. Então, quando ele abrir o arquivo efeito, o navegador vai procurar a pasta imagem e vai procurar o arquivo. Só que o Ítalo não tem esse mesmo caminho aqui, que é a pasta imagem e o arquivo. O que é que vai acontecer? Vai dar bug, tá? Vai dar bug. Eu coloquei uma imagem do site. Online, né? Pronto. Foi. Aí uma saída, Érica, é exatamente isso. Nesse caso aqui, entre a gente, de vocês enviarem documento para mim, tá? É usar o link, ou seja, pegar a imagem da internet. Essa é a forma mais, assim, mais correta para a gente, mas para o projeto mesmo é essa que a gente está trabalhando aqui. Porque quando a gente vai publicar o site, a gente vai mandar essa pasta segunda tarde inteira, tá? Para o servidor de hospedagem, que eu acho que eu já falei para vocês sobre isso. Certo? Vamos lá. Já tenho aqui a imagem, então se eu salvar aqui, ó, a imagem vai estar lá, sendo que ela não vai estar sendo apresentada, por exemplo, com a moldura, inclusive ela está aparecendo, ó, enorme aí, que é a resolução da imagem, tá? A gente vai fazer uns ajustes, diminuir o tamanho dela, colocar uma moldura, e é esse o passo que nós vamos fazer agora, tá? Lembrando, qualquer dúvida, professor, explica de novo aí que eu não entendi, tá? Eu explico com todo prazer. Vamos lá, vou teclar Enter aqui abaixo e agora a gente vai configurar o que? A tag Figure e a tag MG, tá? Foram os dois que nós criamos aí. Deixa eu procurar aqui. Beleza, vamos nós. Na tag Figure, cadê aqui? Vamos lá, na tag Figure, ele está pedindo para a gente usar uma border. Tem uma coisa, border, tem o R aqui. Vamos lá, border. Ele está pedindo para a gente usar solid. Lembrando que esse solid você pode colocar antes ou depois do, por exemplo, a largura aqui da border está colocando 8. Eu acho pouco ainda, eu vou colocar 10 px. Então, esse 10 px pode vir antes, pode vir depois, quem diz é você, tá? Ele está dando aqui uma cor com FFF. Depois a gente muda lá. Vocês verem como é que fica. Ele está dizendo que a largura vai ocupar 80% da largura da tela, tá? E a altura
ele está dizendo que vai ser 300. Vou colocar 350 px, tá? Deixa eu ver mais aqui o que é que ele fala. Ah, tá. Ele coloca também um box shadow, que é exatamente isso que a gente vai mostrar para vocês, que é possível a gente colocar também aquele mesmo sombreamento, ó, que a gente usou aqui, nós podemos usar ele aqui também. Só que observe que aqui nós usamos, ó, text shadow, tá? E aqui nós estamos utilizando box, tá? Box shadow. Então, vamos lá. A regra é a mesma, tá? Então, se você quiser adiantar, coloca 0px, 0px e 0px e a cor, tá? Ele está colocando aqui uma cor black, vamos colocar também. Errei aqui. Vamos lá. Black. E aí depois você pode voltar dando os valores. Eu aconselho até por enquanto vocês iniciarem trabalhando dessa forma. Coloca primeiro todos os valores zeros, porque você sabe que, por exemplo, bordas, são 4 bordas que você tem. Superior, esquerda, direita e tal. Já no caso da sombra, você tem duas sombras e um distanciamento. Então, se você quiser, já bota no padrão, porque já vai ajudar muito nesse processo. Aqui ele está pedindo para a gente usar, por exemplo, olha só, um px apenas. Vou colocar 2, que eu sou meio teimoso. Vou colocar também 2. E aqui eu vou colocar, por exemplo, um 4. Pronto. Aqui terminamos a configuração da figura, tá? Da tag figura. E agora nós vamos para o IMG. Vamos lá, IMG. No IMG, ele está primeiro pedindo para a gente colocar uma largura. Aí eu sei que é uma coisa que também confunde vocês. Por exemplo, na figura, tá? Eu usei, deixa eu liberar aqui a entrada de alguém. Juliana. Vamos lá. Olá, Juliana, boa tarde. Olha só. Eu sei que isso daqui confunde vocês, por isso que eu dou essa pausa aqui para tentar esclarecer ainda melhor. Observe que na tag figura foram colocados 80%. Já na tag IMG foi colocado 100%. Aí você vai dizer o seguinte, professor, a tag IMG está dentro da tag figure. Como pode, se ela está dentro, você colocar ela maior do que a figure? Pessoal, olha só o que acontece aqui, tá? A tag IMG está dentro da tag figure, de fato. Porém, esse valor aqui corresponde à tag pi, tá? Então, ó, por exemplo, se a IMG está dentro da figure, então quer dizer, o pi é a figure, o fig é a IMG. Porque isso daqui é um sistema de hierarquia, ou seja, quem pertence a quem está dentro de quem. Então, quer dizer, o IMG, ele pertence ao figure. Então, se ele pertence ao figure, por exemplo, se aqui é 80% na largura da figure e na largura da imagem é 100%, então esse 100% aqui irá corresponder aos 80% do espaço reservado para a imagem. Então, digamos, se esse 80% aqui, ó, corresponder, um exemplo, tá, pessoal? Porque isso aqui é relativo, mas, digamos, a largura dele corresponde a 800 pixels. Então, quer dizer, eu tenho reservado para inserir uma largura da imagem no valor de 800 pixels. E quanto desses 800 pixels eu quero utilizar? Eu quero utilizar quanto? 50%, 30%, 60%, 70%, 80%? Nesse caso, 100%. Então, eu estou utilizando a largura integral da figura, aliás, da tag figura, tá? Então, basicamente, seria isso. Ok, pessoal? Deu para entender aí? Deu para entender ou eu confundi? Se não entenderem, por favor, pergunta, tá? Não fica com essa dúvida, não. Por isso que eu sempre estou enfatizando que é para... beleza. Então, sempre enfatizando para ver se vocês realmente entendem como é que funciona, tá? Deixa eu ver aqui, a largura também. A largura ele está utilizando 100%. Olha lá. Então, ele só usou aqui, ó, a largura e a altura da tag figure, também não colocou mais nada, vamos deixar assim e vamos ver lá como foi que ficou. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com dúvida. Beleza, Ítalo. Vamos lá, vou salvar.
e vamos ver como foi que ele ficou. Olha lá, pessoal, que show de bola ficou esse sombreamento na imagem aqui, ó. Deu um destaque muito grande, tá, pessoal? Ó, deu um destaque muito grande esse sombreamento na imagem, tá? Eu vou tirar o sombreamento só para vocês verem que Carol, a tag figura, eu ainda não entendi o que é a figura. Deixa eu ver se eu consigo explicar para você aqui melhor, tá? Por exemplo, Carol, a tag figura é algo parecido, por exemplo, com uma div, só que você usa ela exclusivamente para colocar uma imagem dentro dela. Você vai dizer, professor, eu poderia colocar só a tag img, vai funcionar? Em certo ponto, vai funcionar, Carol. A questão é o seguinte, por exemplo, você quer colocar uma descrição na imagem. Você não consegue colocar uma descrição na imagem para que ela assuma, por exemplo, a mesma largura da imagem, o mesmo espaço. Então, se você usar a tag img direto, você vai ficar limitado no quesito trabalhar com essa imagem. Quando você coloca uma figura, é como se você estivesse criando um retângulo. Não é assim que a div funciona? É como se você estivesse criando um retângulo, ou que a gente chama também de box, e dentro desse box você inserisse uma imagem. Essa imagem você pode criar ou inserir um título para ela, você pode inserir um caption, que seria o título, e você poderia inserir, por exemplo, um parágrafo descrevendo aquela imagem, por exemplo. Então, isso daí você poderia utilizar sem nenhum problema. Entendeu, Carol? Através, por exemplo, se eu apagar essa... Olha só, vou apagar esse CSS aqui da figura e olha só o que é que vai ficar, tá? Vou salvar aqui. Deixa eu ver se volta aí para vocês. Pessoal, já conseguem visualizar o navegador? O meu celular aqui está um São Jesus na causa. Conseguem visualizar aí o navegador, pessoal? Dá um feedback aí, por favor. Acho que agora sim. Vou atualizar o navegador aqui, tá? E olha como é que fica a imagem lá sem a tag figura, Carol. A gente não tem como, assim, a gente tem até como, claro, limitar o tamanho dela. Nesse caso, ó, nós usamos lá na tag imagem, por exemplo, que a gente usou a largura de 100% e a altura de 100%. Observe que todo o espaço reservado ela usou aqui, ó, largura e altura em 100%. Tá? Mas aí não teve como a gente colocar, por exemplo, um sombreamento na imagem em si. Então, para a gente colocar o sombreamento na imagem, aí a gente usa, ó, a tag figura, a gente pode colocar, por exemplo, um caption aqui, ó. Eu posso colocar, deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Posso colocar, por exemplo, um caption aqui, ó. E eu colocar, por exemplo, energia solar, por exemplo. Tá? O que ele fica agora? Ó, observe que ele ficou aqui abaixo, tá? Como se fosse um título. Claro, eu posso formatar isso daqui, posso subir, posso descer, posso criar uma cor, posso colocar no centro e assim sucessivamente. Tá? Posso colocar um parágrafo ali, se for o caso. Tá? Deu para entender, Carol, agora? Carol, deu para entender? Acho que é a minha internet aqui que está meio bugada hoje. Deixa eu só abrir aqui. Carol, deu para entender? Responda, por favor. Testar aqui na internet, tá? Só testar aqui, tá, pessoal? Só um instantezinho. Minha internet aqui, tá? Eu vou só desligar aqui o roteador e já volto, tá, pessoal? Só um minutinho, ok? Me aguardem aí.
eu ver aqui, pessoal, se a internet melhorou, tá? Então, dessa vez não é no meu roteador, tá, pessoal? Acho que é a rede mesmo aqui que está lendo. Esses dias estava dando oscilações de energia e quando eu desligava, voltava ao normal. Mas agora os pingos aqui estão altos pra caramba. Vamos aguardar aqui só um instantezinho, tá, pessoal? Vou ver se dá uma normalizada aqui para a gente continuar. Então, pessoal, pelo menos a voz aí, como é que tá? Eu vou só desligar o meu vídeo aqui um pouquinho para ver se consome menos internet, tá? O áudio, dá para ouvir legal? Dá. Sim, pessoal, responde, por favor, o áudio. Tá, né? Pronto, o áudio não, mas o vídeo, pronto. Deixa eu só... Veja aí se já atualizou para o navegador. Dá uma olhadinha aí. Pessoal, tá? Vocês conseguem visualizar o navegador? Vocês estão vendo aquela minha janela do Microsoft Teams? Então, vamos só aguardar aqui um instantinho, ver se dá uma normalizada. Pode ser que estejam mexendo na rede, tá? Aí, se estiverem mexendo na rede, rapidinho, assim, não sei se rapidinho, mas geralmente volta logo. Ok. Mas, de toda forma, assim, vocês podem perceber que a gente utilizando essa tag figure, a gente cria uma borda bem legal e tal, né? Inclusive, viu, pessoal, eu vou fazer o seguinte, aliás, deixar assim, porque eu vou precisar ir e voltar, né? E vocês viram que a gente pode, por exemplo, alterar a cor desse sombreamento que está na parte horizontal e na vertical, tá? A gente pode aumentar, a gente pode diminuir, mas assim, vocês entendam que isso daqui é uma... Posso colocar aqui para vocês. É um detalhe a mais que vocês vão agregar ao trabalho de vocês, né? As imagens que vocês estão postando, aliás, que vocês estão montando aí. Tá? Inclusive, eu digo o seguinte, tem esses exercícios, pessoal, tenta realmente exagerar, tenta usar, por exemplo, uma largura, uma altura, uma borda, colocar uma borda de um tipo em cima, uma borda de outro tipo abaixo, ou seja, tenta usar todos esses recursos que vocês vão vendo aqui, tá? Porque isso daí vai ajudando. Na hora que vocês realmente forem desenvolver, ganhando, né, trabalhando, vocês vão ter digamos, uma criatividade ainda maior. Pessoal, está diminuindo aqui os pings, tá? Eu creio que esteja normalizando, tá? Vamos, deixa eu ver se aumentou de novo, deixa eu ver. Só está dando uma oscilada, mas já voltou, já melhorou muito comparado ao que estava agora há pouco. Tá? Vou tirar esse caption aqui. Só me digam aí, eu estou com o Sublime agora aberto. Talvez vocês estão com o Sublime também, ou continuam lá na imagem. Dá um feedback aí, por favor. Apesar que a gente vai, deixa eu colocar aqui que a gente vai ver como usar as imagens. Aliás, usar as fontes, tá, pessoal? Agora. Então, ó, página 116, que é o que nós vamos trabalhar agora. 115 para 116. Pessoal, eu não sei se todos vocês, em algum momento, já fizeram algum download de fonte, né? Modelos de letras, se vocês já fizeram alguma vez. Tá? Mas olha só, os modelos de letras, por exemplo, quando nós instalamos o Windows, ele vem lá com umas 200, 300, mais ou menos, umas 200, 300 modelos de letras, tá? E acontece que, muitas vezes, o que você quer ainda não está ali. E as fontes, elas vão sendo lançadas a cada dia. Todo dia tem modelos de fontes novos. Então, existem alguns sites que vocês podem baixar. Por exemplo, existe o Google Fonte, existe da Fonte, existe 1001 fontes.
Inclusive no livro, na página 116, tem até alguns sites que você pode conseguir fontes. Por exemplo, da fonte GetFonts, 1001 fontes, fontes Kirill, tá? Tem o Google Fonts. Mas se vocês não lembrarem desses sites, vocês podem assim, ó, download fontes, pessoal. Se vocês fizerem aí uma pesquisazinha no Google por download de fontes, deixa eu ver aqui, pessoal, tá do nosso lado danado aqui. Pessoal, vocês já conseguem visualizar o que o meu celular aqui é o último a mostrar, tá? Vocês conseguem visualizar aí o resultado de buscas do Google ou ainda? Preferência, manda o microfone aí, fala porque não precisa nem eu sair dessa janela. Alguém já mandou, então vamos lá. Ainda está travando. Beleza, Carol. Vamos esperar aqui, vamos ver se ele se normaliza, tá? Embora que deu falha. Aqui, só um instantezinho, tá, pessoal? Vamos ver se normaliza, porque não adianta que ele vai ficar travando aqui. Pessoal, enquanto a internet está normalizando aqui, tá? Eu vou aproveitar e vou fazer a frequência. Ok? Deixa eu ver se teve alguém que saiu. Não.
Pessoal, só um instante, tá? Desliga a TV lá, um pouquinho. Já liga, já. Pessoal, só um instante, tá? Vou desligar ali a energia para ver se volta ao normal. Pessoal, só o negócio tá feio aqui, viu? Fui desligar ali a chave geral porque aqui em casa tem um equipamento que distribui para o loteamento inteiro. E às vezes o equipamento ali em cima no poste que trava, por causa de oscilação de energia, mas eu desliguei lá agora, eu acho que não seja. Eu acho que seja algum probleminha na rede mesmo, no servidor. Pessoal, vamos tentar fazer aqui com paciência, tá? Vamos lá ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Olha só, vimos aqui a partezinha da imagem, tá? Agora, como eu estava mostrando agora há pouco, inclusive assim que mostrar para vocês aí o site, ou melhor, a pesquisa do Google, me dá um toque aí, por favor, de preferência no áudio, tá, pessoal? De preferência no áudio. Quando vocês conseguirem visualizar aí o resultado de buscas do Google, me dá um feedback, por favor. Não tá aparecendo pra mim. Tá não? Beleza. Deixa eu mudar aqui um comportamento, porque às vezes quando tá assim também, deixa eu mudar, tá?
Pessoal, eu acho que agora consegue, né? A minha câmera eu desativei, viu, Vitória? Viu, Carol? Pronto, todo mundo consegue visualizar o resultado de busca de Google? Agora eu tô vendo. Pronto, vamos lá. Então, olha só, como resultado aqui de busca, a gente tem alguns sites, tá, que oferecem esse serviço de downloads. A grande maioria deles são gratuitos, porém, por exemplo, aqui ó, na fonte, suponhamos que você esteja, por exemplo, você acordou com aquele coração aberto, dinheiro no bolso, assim, que você diz, não, hoje eu vou ajudar alguém, por exemplo, hoje eu vou ajudar alguém. Então, quando você faz o download, se for o caso, você pode doar para alguém, se for o caso. Vanessa chegou agora. Vanessa, boa tarde, Vanessa. Deixa eu só refazer essa frequência aqui, porque senão a Vanessa ia levar falta. Vamos lá. Então, ó, deixa eu ver aqui, até o site da fonte aqui está demorando a abrir. Ai, Deus. Deixa eu ver se eu abro outro site aqui. Pronto, acho que era o site ali que estava com problema. Pessoal, eu abri aqui um site chamado de NetFonts. Vê se vocês conseguem visualizar, me dá um feedback. Carol, você está mais na ativa. Consegue visualizar o site NetFonts? Hein, pessoal? Tá uma barrinha em branco. Tá Tá tudo em aparecendo. branco. Ah, pronto, beleza. Então vamos nós, né? Vamos dessa forma. Olha só, pessoal. Então, observe que você tem aqui um monte de fontes. Essas fontes aqui, geralmente, que mostram aqui no início, são fontes mais recentes, que você pode baixar e tal. E as fontes também você pode escolher elas aqui, por exemplo, por ordem alfabética. Então, se você clicar aqui em M, por exemplo, né, se a internet tivesse boa, já tinha mostrou, está melhorando. Olha lá, mas você vai fazer um trabalho, e esse trabalho utiliza, por exemplo, a Moana, por exemplo. Olha que fonte lá, legal. Olha lá que fonte legal, observe, tem Mickey, tem um monte de fontes que se você procurar você vai encontrar. Pessoal, digamos que eu vou utilizar digamos esse Milestone aqui, ó. Conseguem visualizar aí ou a página está travada igual a minha? Só me dá um feedback aí, vou ficar perguntando até que normalize aqui o negócio. Pessoal, a tela está travada, uma barra azul e uma parte branca, ou consegue visualizar tudo? A minha tá travada. Samuel está normal, Carol, a sua... não, vamos ver se está travado lá. Ei, pessoal, parece que não é só a minha internet não hoje que está ruim, viu? Pessoal, para quem estava travado... Professor, Carol, continua travado. Oi? aqui tá Pode tudo falar, escuro. Juliana. Aqui tá tudo escuro na Tudo tela. escuro. Acenda a luz, Juliana. Ah, tá. E aí, Calão? Tá travado, professor, também. Tá travado, né? Está amarrado em nome de Jesus, né? Vamos ver aqui se ele... A minha também, Ele professor. mostrava aí. Agora é curioso, eu não entendo meu celular. Meu celular, geralmente, quando de vocês estão vendo tudo, o meu está travado. Às vezes até me preocupo, porque o meu celular aqui travado, aí fico preocupado. Todo mundo está vendo, menos eu.
Aí hoje eu estou vendo aqui no celular, agora, por exemplo, com lentidão, tá? Mas dá para ver aqui que eu estou na janelazinha aqui da fonte. Eu vou só mudar fazer uma manobra aqui de compartilhamento. Porque o programa, esse programa é chatinho mesmo. E agora, pessoal, conseguem ver o navegador? Eu consigo. Consigo, professor. Pronto, valeu. Pronto, eu acho que todo mundo agora, né? Samuel, ainda não, Samuel. Pessoal, quem mais consegue visualizar aí para que eu possa prosseguir aqui, tá? O Ítalo, sim. Samuel Pereira, destravou, Pra Samuel? mim tá do mesmo jeito ainda. Eita, Juliana, só Jesus na Pra causa. mim Juliana. também. Pra mim também. Quem foi que falou? Vanessa foi? Foi. Eita, Deus. Carol está travado, vamos ver aqui, meu Deus. Tá ruim o negócio aqui. Eu vou desligar o meu celular. Pior que se eu desligar meu celular, eu fico igual cego em tiroteio. Como eu posso falar? É o meu guia, né? Sei, Juliana, beleza. Vamos tentar, né? Vamos tentando aqui até que uma hora volta ao normal. O que eu acho interessante nessa ferramenta. Voltou, Samuel? Que bom, graças a Deus. Agora o meu tá preto. Pessoal, voltou aí de vocês ou só do Samuel? Tá lento mesmo. Agora pra mim tá tudo preto. Pra mim continua do mesmo aparecendo jeito. nada. Pra mim também. Eita, meu padrinho, Padre Cícero, não bateste de juazeiro. O que eu acho interessante é isso, ó. Eu vou colocar minha câmera, só minha câmera vocês vão ver de boa, quer ver, ó? Talvez não, né? Pelo menos pra mim tá travando também. Mas a câmera geralmente não trava. Não é isso? Consegue me ver normalmente? Sim. O que eu acho curioso é isso. É porque a câmera que geralmente consome mais funciona de boa. E quando eu compartilho, aí dá esse problema. Mas vamos tentar, né? Calma, mandou mais, está carregando ainda, calma. Professor, e só pode usar esse programa pra dar aula? Não entendi. Pergunta aí novamente. Só pode usar esse programa pra dar aula? Então, sim, porque Que é da Microsoft. primeiro que ele é um programa que é da Microsoft, aí vem a parceria. Por exemplo, esse programa ele é um programa pago. Aí a Microcamp, por exemplo, está pagando por esse programa, né? E aí ela não vai, por exemplo, pagar para deixar a gente usar outro. Entendeu como é que funciona?
Ô, professor, Compreendi. Mas assim, os outros... Oi, pode falar, Juliana. já apareceu aqui no meu. Oi, pode falar, tô ouvindo. Apareceu no meu. Apareceu de vocês também, pessoal? Apareceu de No vocês meu também, é só da Juliana. Apareceu. Bom, graças a Deus. Pronto. Olha só. Eu vou dar um cliquezinho aqui, ó, nessa fonte aqui, nesse Milestone, por exemplo, tá? Se vocês não forem acompanhando, por favor, me informem, ok? Então, quando eu clico nela, vocês vão observar que ele vai dar um monte de... Aliás, todas as informações da fonte, né? Com números, letras maiúsculas, minúsculas. Então, ele vai dar aí um monte de possibilidades. Se você quiser ver como é que fica essa fonte com o nome que você vai usar, por exemplo, porque essa questão de fontes, muitas vezes você quer o nome e ele não combina com aquela fonte. Às vezes não combina um texto maiúsculo ou um texto minúsculo, então é bom você verificar. Por exemplo, digamos que eu coloco aqui, ó, microcamp, um exemplo. E eu peço para enviar. Deixa eu ver aqui como é que ele vai ficar. Aliás, pessoal, não precisa não enviar, só digitar. Ai, meu pai. Deixa eu voltar aqui. Ó, observa que eu coloquei aí o nomezinho microcamp. Não sei se vocês conseguem acompanhar, tá, pessoal? Não sei se vocês conseguem acompanhar. Mas, observe que o nome microcampo fica com aquela fonte que eu escolhi ali. Então, você pode saber, por exemplo, se eu colocar tudo maiúsculo, por exemplo, nessa fonte aqui, ó, microcampo, talvez não fique legal, tá? Talvez não fique legal. Deixa eu ver aqui se ele vai atualizar. Se vocês conseguem visualizar aí, pessoal, ó, nome microcamp, tá travado, meu pai. Só Jesus minha causa. Vai aparecer agora, professor. Apareceu aí agora. Pessoal, apareceu de vocês também? Sim. Apareceu. Pronto. Pronto. Observa, pessoal, aí que o nome, por exemplo, microcamp, todo maiúsculo, não fica legal. Né? Então, assim, a questão de fontes, a gente tem que ter um cuidadozinho exatamente nesse aspecto, né? De se fica legal, se não fica, né? Devido a isso. Então, nesse caso, o nome microcampo até ficou bonito, mas com as letras todas minúsculas. Com as letras todas maiúsculas não ficou legal. Aí, olha só, mais aqui ao lado esquerdo, eu tenho um botãozinho com o nome lá, baixar. Então, eu vou clicar em baixar. Muito embora, se eu fizesse, não precisava nem abrir essa opçãozinha aqui de fontes para poder baixar. Simplesmente eu podia clicar diretamente lá em baixar. Observe que está baixando, é um arquivo minúsculo, tá, pessoal? Um arquivo muito pequeno. Enquanto isso, eu vou voltar para a gente baixar aí umas duas fontes para vocês verem como é que instala ela no CSS, tá? Vamos lá. Eu vou voltar aqui para a página principal, porque na página principal eu vi umas fontes bonitas também. Ô, professor, Inclusive ele já ficou... Pode falar. se eu tiver a fonte instalada no computador, ela já fica no CSS? Não fica. Você vai ter que instalar ela no CSS. Na verdade, você vai ter que... Eu vou mostrar aqui para vocês o processo, tá? Por exemplo, vou pegar essa outra fonte aqui, ó, que é bem interessante, ó, que é essa Madonna aqui, ó. Eu estou na página... Deixa eu verificar aqui. Página 116. Tá? Tá certo. Obrigada. Página 116. Ó, vou fazer o download de outra fonte, tá, pessoal? E aí eu vou mostrar para vocês todo o passozinho como é que faz. Já fiz de uma, agora fiz de outra. E agora nós vamos primeiro organizar ela dentro do nosso projeto, tá? Eu acho que está normalizando aqui. Vamos lá.
Pessoal, eu vou compartilhar agora aqui outra janela, tem que ser uma por vez, porque senão vai travar ali. Assim que vocês visualizarem aí o gerenciador de arquivos, me fala, por favor. Assim que vocês visualizarem o gerenciador de arquivos, me fala. Pessoal, estão visualizando aí o gerenciador de arquivos? No meu a tela está travada, tá? Eu tô. Tá aparecendo aqui, professor. Eu tô, né? Aqui aparece Como é que uma... tá? Repete aí, falhou aí. Tá aparecendo aqui. Pronto, beleza. Então, ó, primeiro, eu fiz o download, tá? Então, eu fiz o download lá das fontes. Observa que quando a gente faz o download, essas fontes, elas vêm zipadas. Lembrando que zipadas quer dizer que elas estão compactadas, tá? Eu acho que vocês estão vendo aí a pastazinha downloads, não é isso? Então, Tá vendo a na- pasta downloads agora? Agora Agora? tá. Agora tá. Agora tá, né? Pronto. O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou extrair, tá, essa fonte para dentro de uma pasta fonte que eu vou criar lá dentro daquela pasta principal de vocês, tá? Primeiro, uma coisa que vocês fiquem atentos aqui é o seguinte, ó. Quando vocês baixam uma fonte, ele vai mostrar, não sei se vocês agora conseguem visualizar, aquela janelinha do INRAR, né? Conseguem visualizar a janelinha do INRAR? Não. Ainda não, meu Deus. Ó, alguém está tocando violão. Ok. Vamos com paciência, pessoal. Isso mais nunca tinha acontecido. Ah, pode tocar, sem problema não. Olha só, pessoal, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir de novo. Eu tirei ali sem querer. Professor, próxima aula é prova? Então, seria se a gente terminasse esse conteúdo hoje, mas eu acho que com esse engancho aqui da internet, eu acho que vai ser prolongado mais uma, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar aqui, porque é uma chatice. Pronto. Vou compartilhar agora aí só, aí você ajuda vocês. Conseguem visualizar a janelinha do INRAR agora, pessoal? Quando estiverem visualizando a janelinha aí do INRAR, por favor, me informem. Pra mim tá tudo preto. Pra mim tá meu preto Deus, também. Começou. Eu não tô vendo Tá nada. preto. Deixa eu ver se eu mudo aqui. E aí, pessoal, agora conseguem visualizar a janelinha do INRAR? Agora eu consigo ver. Agora sim, professor. Pra mim ainda tá preto. Tranquilo, né? Acho que todo mundo estava vendo aí. Oh, meu Deus. Chega Apareceu, me apareceu. dar uma alegria, mas isso é normal, aparecer, né? Pronto. Vocês observam que nós temos dois arquivos aqui, tá? Eu tenho um arquivo de um tipo TXT com o nome readme, tá? Esse arquivo aqui não é fonte, tá? Então, por isso eu não vou levar ele. Isso é só uma informação de quem desenvolveu essa fonte, tá? São apenas informações extras, que pra gente não deve nada. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar um cliquezinho aqui na fonte, Madonna, por exemplo. O tipo do arquivo é TTS. Detalhe, existem fontes que a gente pode baixar que vem com arquivos de tipos diferentes, tá?
Então, o que é que eu vou fazer? Ó, eu vou extrair ela, só vou extrair ela para uma pasta, ou melhor, para a pasta de vocês, aquela pasta lá, segunda tarde, deixa eu ver só se eu lembro onde é que eu encontro ela. Segunda tarde. Só que dentro da página segunda tarde, eu vou criar uma nova pasta, e essa pasta ela vai ser chamada de fontes, tá, pessoal? Vou colocar aqui, ó, fontes, tá? Porque o processo de instalar essa fonte no CSS, ela é como se você estivesse inserindo uma imagem, o mesmo processozinho, tá? Então, ó, pasta fontes, vou dar um cliquezinho aqui em OK, tá? O mesmo processo, pessoal, eu vou fazer com a ok? Mesmo processo eu vou fazer com a outra. Então, só para ganhar tempo, eu vou só agilizando aqui, tá, pessoal? Só para ganhar tempo, eu vou fazer aqui com as duas fontes e eu já mostro para vocês o resultado. Ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês aqui o resultado. Veja se vocês conseguem visualizar a pasta de vocês. A pasta segunda tarde. Minha internet tá ruim mesmo, que eu não tô vendo nada desde aquela hora. Ainda tá Pra o mim tá enraio. travado. Oh, meu pai, velho. Tá ruim, galera, aí. Aqui também tá ruim, né? Vamos lá. Pessoal, conseguem visualizar? Aí o Samuel disse que sim. Vocês conseguem visualizar a pasta de vocês, que é a pasta principal? De preferência pelo microfone, porque senão eu vou ter que sair daqui. Tô, professor. Pronto, todo mundo acho que tá, né? Eu tô. Vamos lá, tem que sair pra ver. Eu tô. Carol tá travado, Carol, ainda. Então, pessoal, Pra mim olha só. também. Deixa eu ver se a maioria. Eu preciso que todo mundo. Viu, pessoal? Preciso assim, que todo mundo interaja, porque às vezes, por exemplo, da maioria está mostrando. Se você ficar calado, ou às vezes não está mostrando. Se vocês ficarem calados, aí eu fico sem saber o que faço. Se vou para frente, se vou para trás, se espero, se ando. Né? Então, por isso que eu quero que vocês possam interagir aí. Tá? Eu estou Pra mim tá compartilhando travado. agora a tela principal, aliás, a pasta de vocês. Está travado nisso. Pessoal, vamos fazer o seguinte, então, tá? A gente encerra a aula agora e quando for semana que vem, vai ficar meio puxado para vocês. Mas na semana que vem a gente pode começar, por exemplo, meia hora antes, ou 40 minutos antes. O que é que vocês acham? Professor, eu acho uma melhor, boa professor. ideia. É melhor. Muito mais Porque a pessoa melhor. já vai, porque a pessoa já vai se ajeitando antes. Isso, pronto. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, tá? Eu só preciso que vocês opinem se vocês acham isso melhor ou não. Por exemplo, Vitória disse que sim, Ítalo que sim, O quê, Samuel que professor? sim, Repete pra Cauã eu minha acho que internet falou cair. que sim. Tá. Na segunda-feira, ou seja, dia a gente começa a aula mais cedo. Pode ser, Que horas, Mireia, mais ou menos? Vanessa. Eu tenho uma aula até Não, 12. a aula não começa às 3 horas? Então, a Sim. aula não começa às 3 horas, a gente começa às 2h30. Pode Pode ser? ser. Eu posso. Pode ser, mas talvez eu tenha aula. Aí eu vou chegar um pouco mais Talvez tarde. você tenha aula, Érica. É, de Eita, biologia. Érica. Talvez. Eis a questão. Porque a gente tem que colocar. Ô, Cauã, você tem aula de 12. Ah. O Cauã tem aula de 12h30. Estou dizendo 2h30, Cauã. A gente começa. Hein, Cauã?
Dá para ver, professor. Tá, né? Pronto. Pessoal, ó, vamos ficar combinado o seguinte. Érica, qualquer coisa você me fala, tá? Se você vai ter aula ou não. Vamos ficar combinado dessa forma. Na segunda-feira, 2h30, tá, pessoal? 2h30, ou seja, às 14h30, a gente começa a aula, certo? Para a gente agilizar. Ok? Tranquilo, pessoal? Ok. Certo. Ok. Beleza. E a gente continua de onde a gente parou, tá? Qualquer coisa, vocês me mandam uma mensagem mais cedo. Professor, confirmado, porque aí vai que aconteça alguma coisa e a gente, né? E fiquem ligados no grupo. Certinho, pessoal? Então, ó, estão liberados, tá? Então, 2h30, na segunda-feira, a gente começa a aula, tá?